porque o Estado vem, play! Taca a sua casa, faz o que quiser. Só que a gente precisa ter uma... Opa, valeu Joãozão, muito obrigado. Vocês conhecem a Mandacaru? São esses caras aí. Vou dar uma pausadinha aqui agora. Vai começar a brincadeira. E aí, meus queridos? Boa segunda-feira, como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Fim de semana aqui no quintal foi doideira, foi maneiro pra caramba. Rolou muito som. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar o fone aqui. Ei, pronto. Final de semana aqui pra gente foi muito maneiro, muito louco. Teve evento aqui com o nosso mano Cristiano da Crisinho da Zioia, equipe 7 Rio, discotecando aqui. Teve uma amiga dele também, DJ também, fazendo um som, desculpa, mas esqueci o nome dela. Teve a Redefine com a Ralé no sábado aqui também, rolando um sonzinho. E é isso aí, hoje, pra você que não sabe, pra você que esqueceu, pra você que não tá nem sabendo, hoje é o dia do rock, né? Hoje é o dia mundial do rock. E a gente vai, eu pelo menos vou fazer os meus 2 vídeos, vou reagir a 2 vídeos com essa temática, tá ligado? Falando de rock, de música no geral, que é mais ou menos o que eu sempre falo. Mas antes disso, mano, vou lembrar vocês, aqui é o Órfãos da Silbene, o nosso canal de react. Eu acho que a gente é o único canal que faz essa porra, né? Tipo, um revezamento de react, tá ligado? Mas é isso aí, se você gosta do nosso canal, se você tá conhecendo agora, tá chegando agora, dá aquela patolada, aquela balangada no sininho, tá ligado? Curte, compartilha, faz o que tu quiser com nossos vídeos, faz corte se tu quiser. É isso aí, mano. Então agora eu vou começar com o primeiro vídeo. Ele é do canal Nerdologia e ele vai fazer um pequeno apanhado da história do rock. Imagino que seja um pequeno apanhado porque é um vídeo de 9, quase 10 minutos. Então assim, vamos começar, hein? Lembrando, se inscreve, compartilha, tamo junto, vamos começar. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E vamos ver como a música ajuda a explicar o mundo nesse Nerdologia sobre a história do rock. O dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Quer dizer, mais ou menos. Essa data específica só é celebrada no Brasil, desde meados dos anos 1990. A data é uma homenagem ao Live Aid, realizado nesse mesmo dia. Cara, pior que todo ano alguém tem que me lembrar disso, que eu sempre esqueço, que é a questão do Live Aid, né? Mas eu não sabia que era só aqui. Interessante. Mas será que no... Quem tá assistindo aí? Pesquisa aí. Se tiver alguém assistindo, deve ter. Será que no mundo tem um outro dia específico que seja o dia do rock? Vamos ver. Só que em 1985. O evento foi composto de 2 shows simultâneos, um em Londres, outro na Filadélfia, com 12 horas de duração e alguns dos maiores artistas e bandas de todos os tempos, além de diversos eventos. É aquele evento que tem aquele show icônico do Queen, né? Que inclusive tem no filme, né? No Bohemian Rhapsody. Que eu acho que talvez seja a única parte do filme que seja 100% fiel à parada, porque ele é praticamente espelhado. É bem maneiro. Foi ao redor do globo. O objetivo principal do Live Aid era angariar doações para auxiliar no combate à fome na Etiópia. Entre 1983 e 1985, cerca de 400 mil pessoas morreram de fome na Etiópia, em uma soma de seca climática com a guerra civil do país, que destruiu o país e sua economia baseada na agricultura. O músico Phil Collins, que tocou em Londres, pegou um avião e tocou na Filadélfia no mesmo dia. Disse que gostaria que aquela data fosse um dia global de rock. Doideira isso. Algumas estimativas colocam a audiência... Eu vou te falar, eu não sei de nenhuma história ruim do Phil Collins. Mas até hoje, mano, ele é um dos caras que eu mais admiro de música e de longevidade, da porra toda. O Phil Collins é um maluco muito foda, mano. E uma parada que eu acho foda do Phil Collins é o espaço que ele já deu pra músicos, tá ligado? Muita gente foda tocou com ele, mano. Ele é muito foda. O Phil Collins é um cara muito foda. O evento em quase 2 bilhões de pessoas em mais de 100 países. Não sei se vocês repararam, eu tô com uma voz meio ferrada, mas esse tempo é foda, né, mano? Esse tempo, parceiro, ninguém suporta. Ninguém aguenta essa... Sem ficar assim, ó.
o que seria mais de 1/3 de toda a população da época. E como e em quanto tempo esse gênero musical alcançou tamanha popularidade? A primeira vez que a expressão moderna foi usada em uma música foi com a cantora de blues Trixie Smith, em 1922, nos Estados Unidos. A música não era do gênero rock, e a expressão era um eufemismo para casais irem dançar e depois rolar alguma coisa. O duplo sentido foi marcante na popularização do termo em outros gêneros musicais, como o blues e a música country. Na década de 1930, surge uma inovação tecnológica essencial para o que seria o rock: a versão elétrica dos instrumentos, como a guitarra e o baixo, que já eram populares como instrumentos acústicos, e também o microfone. No restante daquela década e na década de 1940, teremos diversos importantes artistas que vão misturar suas influências e habilidades nos Estados Unidos. Por isso, é muito difícil dizer um indivíduo que tenha sido o pai ou a mãe do rock. A maioria das pessoas atribuem a Sister Rosetta Tarp, né, como a mãe do rock and roll. Mas na verdade, o que ela fazia era meio que um blues, um gospel, né? Só que como ela já começou a usar a guitarra elétrica e algumas estruturas que depois vieram a ser mais usuais no rock, a galera atribui a ela. Mas tem gente também que fala do Chuck Berry, de uma galera, tá ligado? Com várias possibilidades discutidas, mas cada um com a sua participação. Naquela época, os Estados Unidos ainda viviam sob as leis de segregação, que separavam negros e brancos. O rock terá um papel importante em superar essa divisão, se não nas leis, na cultura e na sociedade. A influência do jazz e do blues dos primeiros artistas negros que conseguiram destaque nacional, além de suas comunidades, foi somada à influência da música country de artistas brancos. Tudo isso com elementos de música gospel praticada por músicos das duas comunidades. Desde o início, o rock teve uma imagem controversa, sendo considerado um gênero de rebeldia e contra as tradições de segregação. Aí agora você vê uma galera conservadora assim, infiltrada no rock. Porque, cara, assim, tipo, lado político, ele diz respeito única e exclusivamente à economia. Se você for parar pra pensar mesmo no que define ele. As outras questões, mano, conservadorismo já é outra parada, mano. Na moral, você ser conservador e se dizer roqueiro, eu acho doideira, tá ligado? Porque o estilo todo ele foi feito meio que pra subverter, tá ligado? Pra ir meio que contra as paradas que estavam rolando. Sempre foi uma parada de liberdade. Só que hoje em dia os caras acham que liberdade é outra coisa, né? Os caras acham que liberdade é poder ser racista. Vai fazer o quê, né? O guitarrista Chuck Berry, um dos pioneiros do rock, acreditava que a popularização do rock se deu quando as rádios de comunidades brancas... Fala comigo, Sintra! E aí, chegou? Tamo junto, hein? Diretamente de Piracicaba. Grande Sintra. passaram a tocar músicas de artistas negros e vice-versa, já que até as rádios eram segregadas. E uma das... Chuck Berry. Aqui tá falando aqui nessa escritura, nessa parada escrita aqui, ó. Chuck Berry ouviu o Marty McFly pelo telefone graças ao seu primo Marvin Berry. Vice-versa. Isso aqui foi uma menção, né, ao De Volta para o Futuro, a cena que na cena o Marty toca Johnny B. Good e ele tá lá nos anos 50, né, 60, eu acho que é 50. E ele toca e na cena mostra um dos músicos lá com o telefone botando pro cara do outro lado da linha escutar que seria o Chuck Berry, e por isso ele teria inventado aquele tipo de som ali, né? O rock and roll como a gente conhece hoje em dia. Aliás, mano, os anos 80 foi muito rico em aliar música e o audiovisual no geral. Nos anos 80 ele foi muito contemplado. Muita coisa que a gente escuta hoje foi bem difundida por conta de filmes e vice-versa, tá ligado? Já que até as rádios eram segregadas. Em uma das primeiras participações de Elvis Presley, o rei do rock, no rádio... Marty McFly, né, Sintra? Melhor que nós temos. No Tennessee, o apresentador fez questão que ele dissesse qual escola ele frequentava, para que os ouvintes soubessem que... Aí, outra
associação com o filme. Aprendeu a dançar com Forrest Gump. No filme, no Forrest Gump tem essa parada também, né? Que o Forrest dançava meio engraçado. Maneiro. Um cantor branco, já que as escolas também eram segregadas. E foi no rádio, em 1951, que o DJ Alan Freed disse pela primeira vez a expressão rock and roll para nomear um gênero Balance roda, velho. Não é? musical. Na década de 1950, o rock torna-se um dos gêneros mais populares de música nos Estados Unidos e começa a chegar em outros países. O crescimento da popularidade do rock vai trazer um resumo das características do gênero até hoje. Grandes artistas reverenciados mundialmente, fenômenos passageiros com apenas um ou dois sucessos, controvérsias, fofocas e até crimes nas vidas pessoais dos artistas, artistas cuja popularidade é mais baseada na aparência e na moda, e artistas com mortes precoces. O dia 3 de fevereiro de 1959, por exemplo, é conhecido como o dia em que a música morreu. Um avião que levava os artistas Buddy Holly, Ritchie Valens e Big Popper Richardson caiu com a morte do... Caralho, pode crer, né, mano? Buddy Holly, Ritchie Valens. O Ritchie Valens é o cara do La Bamba, né? Inclusive tem o filme La Bamba que conta a história dele e tal. É bem legal. Bem legal. Dos três e do piloto. Toda essa popularidade... E o Ritchie Valens, ele misturava música latina com... Começou a misturar música latina com rock and roll, né? Aí ficou muito famoso ali na época ali. Maneiro, mano. Vai inspirar, na virada da década, o surgimento de artistas e de bandas pelo mundo, incluindo duas das consideradas maiores no gênero, lá no Reino Unido, os Beatles e os Rolling Stones, que também serão populares nos Estados Unidos. É doideira isso, né? Porque virou uma parada meio dicotômica, né? Tipo de ou é Beatles ou é Rolling Stones. Só que eu acho que no geral todo mundo gostava de tudo, né? Só que é doideira coisas tão grandes surgirem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, entre aspas, e serem igualmente grandes e influentes, tá ligado? É muito foda isso, cara. Eu acho que as duas bandas, elas hoje em dia, ela tem a importância delas meio esvaziadas. Principalmente os Beatles, por terem sido um pouco mais pop no seu início. Mas, pô, cara, eu acho que assim, por mais que você escute outro tipo de som ou tenha outras influências, não dá pra tirar a importância desses caras. Unidos, no que é chamado de invasão britânica. A popularização e expansão também vai gerar os diversos subgêneros de rock, cada um derivado do contexto de sua época. Eu gosto dos dois, cara. Eu gosto mais dos Beatles porque eu acho que os Beatles eles foram mais inquietos no som deles, tá ligado? Eu acho maneiro do Rolling Stones que eles seguem uma coisa assim, tipo, você vê a personalidade dos caras ali no som, tá ligado? Principalmente do Mick Jagger. Mas os Beatles eu acho legal a coisa deles irem transformando a própria música e até o cenário que tava rolando em volta, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Ih, mano, fiz besteira aqui. Caralho, o que eu fiz, mano? Cadê o Kurt? Fiz alguma merda aqui, mano. Caralho. Caralho. Fiz merda aqui. Chega aí, Kurt. Fiz alguma besteira aqui. Sei, mano. Apertei alguma parada, saiu da tela. Vê. É bom que aqui a gente mostra que a parada é ao vivo mesmo. Ué. Sei que... Ah, é porque tu mudou de tela, pô. Tu tem que estar no Brave pra mexer no...
Tu, do nada tu saiu. Ah, tá. Tu clicou aqui, tu veio pra aba do... É porque fica nessa de vir pra cá e pra cá. Ah, foi isso. Eu Não, não- tá aqui, ó. Tá de boa. Pode tocar Show. o barco. Vamos lá. Mas vamos à interrupção. Desculpa aí, mano. Erros acontecem. de influências das Não é a primeira vez e não será a última. Vamos lá, vamos mais continuar. variadas localidades ou músicas regionais. Ou seja, o rock, como qualquer gênero musical, é uma expressão cultural, marcada por influências tanto externas quanto locais dos artistas. Por exemplo, ainda na década de 1950 surge o surf rock na Califórnia. Não seria no interior da Inglaterra Uai, que surgiria uma música inspirada no Tá vendo, Sintra? Erros acontecem nas melhores famílias. Outro dia aí caíram também no meio da live, acontece. Vamos lá. surf e em música latina. E dificilmente seria uma sociedade rural que surgiria o punk rock, influenciado pela vida urbana de jovens ocidentais e críticas aos aspectos da Guerra Fria e a crise. Cara, eu acho que essa coisa dos subgêneros do rock são uma coisa muito louca, brother. Porque se você for parar pra pensar, cara, poucos gêneros. Eu acho que o rock é o que mais consegue abrigar outras coisas dentro dele. Chega até a, em alguns momentos, nem ser mais rock de tanta coisa misturada na parada, tá ligado? É igual você pegar... Eu vou um pouco mais longe de bandas que misturam coisas mais eletrônicas com rock e acaba sendo mais eletrônico do rock, mas tem alguma coisa do rock ali ainda. Aí você pega aqui no início as subculturas, como o surf rock, o punk rock. São coisas que para um leigo, de repente, ele nem vê tanta diferença. Mas que para quem tá imerso na parada, assim, tipo, tem uma diferença fodida. Principalmente em abordagem também, né? Você vê até esteticamente é outro bagulho. Econômica causada pelo choque do petróleo. Claro, a genealogia do rock envolve dezenas de subgêneros, como o progressivo, o glam, o heavy metal, dentre outros. Algo que seria impossível de cobrir nesse vídeo. Outro exemplo de como o rock... E o glam. Mano, o glam é engraçado, assim, uma galera... É o que eu falo sobre conservadorismo no rock and roll, né? Tipo, a galera... Às vezes esquece que existiram coisas como glam, como punk rock, para criticar outros gêneros, como funk, como rap, que falam de apologia, que falam de putaria, que falam de drogas, essas coisas. E, porra, mano, se você pegar uma letra de qualquer banda de glam rock, de hard rock ali dos anos 80, e transpor pro contexto por exemplo, de funk do Rio de Janeiro, encaixa perfeitamente. Até outras coisas, cara. Tu pega algumas letras do Red Hot, são totalmente pornográficas. Do Faith No More. Eu acho que é isso que é aquela parada assim, tipo... Que não tem nem muito a ver com rock, mas tem a ver com uma certa abordagem que a galera quer botar, como se o rock fosse uma coisa muito mais erudita, muito meio que fora do padrão da sociedade normal e alienada, sendo que, mano, dependendo do som, dependendo do artista, pode ser tão alienante quanto, tá ligado? O que pode ajudar em entendermos a sociedade do século XX é o visual associado tradicionalmente ao rock nos anos 1960 e 1950, com jaquetas de couro e penteados da época. É o início da cultura jovem. E isso aí era super rebelde pra época, tá ligado? E hoje a galera acha que eles são o bastião da moral. E hoje é explicada pelo Rogerinho. Embora a adolescência seja um processo biológico, a noção cultural e social que temos atualmente de juventude e de adolescência é bastante recente, do pós-Segunda Guerra. Até aquele momento, o comum era que, ao atingir a adolescência, as pessoas já começassem a vida adulta, especialmente em zonas rurais, casamento, trabalho no campo, e não uma continuidade dos estudos e com tempo livre de lazer. Aí você vê hoje em dia aí, ó, os caras aí de 40 anos de touquinha, de tatuagem, de piercing, não é verdade? Esses homens velhos infantilizados que a gente tem hoje em dia, né? O de hipster, os Anthony Kids, eternos jovens. Isso surge apenas com o pós-guerra e a abundância material e econômica do período de reconstrução, com a geração chamada de Baby Boomers, dada a alta taxa de fertilidade da época. Um símbolo do surgimento desses hábitos é o filme Juventude Transviada, originalmente chamado de Rebelde Sem Causa.
E os Rebelde Sem aspectos Causa. subversivos do rock não ficam restritos aos problemas raciais. Eu jurava muito quando eu era criança que eu era rebelde sem calça. E eu não entendia nada. Hoje em dia que eu entendo o termo rebelde sem causa. Dos Porque sem calça realmente não fazia muito sentido. Estados Unidos, ou ao punk britânico satirizando a crise econômica e o governo, mas também foram bastante presentes no leste europeu. Aí você pega, tipo, o punk britânico, o pós-punk britânico satirizando a família real, as merdas que os caras faziam. Aí você corta pro Rotten lá, do Sex Pistols e o Morrison, totalmente alinhados a essa galera hoje em dia. As pessoas envelhecem mal, cara. Tipo, tá ligado? Elas morrem, o quão quadrado é a sociedade, às vezes fazem as causas morrerem, né? Esse que é o problema. O problema é que, mano, eles ficam tudo quadrado, fazendo as mesmas coisas que são feitas há 60, 70 anos. E quem quer fazer uma parada diferente que é o rebelde, tá ligado? Sendo que tem aquela máxima, uma parada que eu repito a profusão, e sempre falo que é muita burrice você fazer as mesmas coisas há 80 anos e querer resultados diferentes, tá ligado? E reclamar que tá tudo uma merda, sendo que as mesmas coisas estão sendo feitas e por gente muito parecida com você. Fica aí a crítica social foda. E na União Soviética durante a Guerra Fria. A maior parte dos artistas ocidentais eram proibidos, vistos como influência nociva pelas autoridades, que temiam que a música ocidental atraísse a juventude para rumos diferentes da política social. Pra galera ver que lado político é o que eu falo. Essa questão, a dicotomia esquerda-direita, não tem nada a ver com... Dá pra ser conservador de direita e de esquerda. Meu pai, por exemplo, era um cara de esquerda super conservador. Soviética. Por isso, muito do consumo de rock ocidental era feito de forma ilícita, incluindo a reprodução de músicas. Nas décadas de 1950 e 1960, cópias falsificadas eram feitas com sobras de exames de raio-x. E um dos maiores shows de todos os tempos foi em Moscou, em 1991. Aí esse disco aqui toca Dan Bones, né? Tô sabendo. Com 1,5 milhão de pessoas. Hoje, o rock e seus subgêneros são dos estilos musicais mais populares do mundo, com vários recordes de vendas e de público. Por exemplo, os Beatles são os artistas que mais venderam álbuns em todos os tempos. Isso sem falar na influência cultural, social e política. O Live Aid, que mencionamos no início, arrecadou 150 milhões de libras na época. E mesmo assim, essa questão dos Beatles, é como eu falo, como é louco a questão dos Beatles, né? Mesmo sendo considerados um grande expoente do rock e que influenciou milhões de pessoas até hoje, eles não deixam de ser meio que usados como exemplo de meio que a primeira boy band, né? O primeiro fenômeno pop de garotos bonitinhos e arrumadinhos. Algo em torno de $500 bilhão de libras hoje. E ele é só um dos vários shows e eventos musicais que colaboraram com pautas importantes. E também para a diversão e a expressão cultural de milhões de pessoas nas últimas décadas. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store. A maior loja nerd do Brasil está com diversas reposições e também... Vamos dar uma passada aqui que... nos administrativos, como uma província. O pessoal aí tá pagando ele, não tá pagando a gente, né? Vamos dar uma passada. Para levar e trazer ordens todo dia entre México e Espanha. Vice significa, dentre outras, elas necessitavam de mais autonomia. Não dava para levar e trazer ordens de uma afastada vice-reino. Tudo isso e muitos outros você encontra na Nerd Store. Nos comentários do último Nerdologia sobre a história da Califórnia, perguntaram o que é um vice-reino, e alguns governa a do vídeo. Acabou a questão do rock? Nos estados com população nativa. Finalmente. Acabou o conteúdo aí da questão do rock, né? É isso aí, galera. Esse vídeo aqui acabou, ele meio que deu um apanhado ali, não foi muito além daquilo ali. E isso aqui é mais ou menos a questão da história do rock, né? Dá pra ter abordado umas coisas, mas é um vídeo curto, né? E pelo que eu entendi é que os vídeos do Nerdologia são meio curtinhos.